Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma live falando sobre ansiedade e hoje o nosso tema específico é hipnose na prática, reduzindo dores musculares. E por quê, né? Por que falar de dores musculares? Qual a importância disso para quem sofre com ansiedade? Bom, se você é ansioso, se você é ansiosa, provavelmente você já percebeu que muitas vezes você sente um desconforto aqui na região do pescoço, no ombro, nas costas. Talvez você tenha uma dificuldade de relaxar, de descansar. Você se identificou com algum desses pontos que eu apontei aqui agora? Pois é, esses são sintomas muito comuns em pessoas com ansiedade. E hoje aqui na live eu vou falar para você um pouco sobre isso, por que pessoas ansiosas sentem essas dores musculares. E também vou falar sobre a hipnose, como a hipnose pode ajudar. E vou falar também, né, sobre as dúvidas, né, os mitos que tem atrás da hipnose, o que as pessoas pensam e o que de fato a hipnose é. E além disso, no finalzinho, vou conduzir com vocês uma hipnose para reduzir essas dores musculares, tá ok? Então vamos lá entender um pouco por que dessa dor muscular, por que nós sentimos esse desconforto, né, quando estamos sofrendo ali, estamos em um momento ansioso. Bom, eu para falar disso, para explicar, eu vou voltar um pouco naquilo que eu tenho falado nas últimas lives, né? E não tem como deixar de falar, né, para que a gente possa entender cada vez mais como funciona a ansiedade. O que acontece? Quando nós estamos diante de uma situação de perigo, de ameaça, nós ficamos ansiosos. Por quê? A ansiedade é uma resposta natural do nosso organismo frente a uma situação de ameaça, diante de uma situação de perigo iminente. E aí o que acontece? Quando o nosso cérebro percebe que estamos ali em uma situação ameaçadora, ele dispara um mecanismo chamado mecanismo de luta ou fuga, e esse mecanismo faz com que aumente no nosso organismo a produção de cortisol e adrenalina. Qual a consequência disso? Aumenta o batimento cardíaco, nosso coração acelera um pouco mais, aumenta também a nossa frequência respiratória. Além disso, a nossa mente foca naquela situação de ameaça, naquela situação de perigo. E também nossa mente foca nas nossas reações físicas, porque ali a preocupação é manter a nossa integridade física, por isso a gente foca naquela situação de ameaça para que a gente possa lutar ou fugir, ter alguma reação frente àquela situação. Além disso, esse batimento cardíaco acelerado, o aumento da frequência respiratória, faz com que chegue até os nossos músculos uma quantidade maior de sangue e de oxigênio. Por que isso? Justamente para que nosso organismo esteja ali preparado para aquela situação ameaçadora. Então, a nossa pele fica um pouco mais fria. Por quê? Porque algumas pessoas sentem até formigamento também. Isso acontece porque o sangue ele vai para a nossa musculatura, então ele deixa, né, a nossa pele e vai para a nossa musculatura, por isso nossa pele fica mais fria. Também há uma paralisia ali momentânea do sistema gastrointestinal, e aí com isso nós sentimos a boca seca, sentimos sensação de refluxo, dor no estômago, algumas pessoas ficam constipadas, outras dão dor de barriga, dão vontade de fazer xixi. Tudo isso é uma reação dessa resposta de luta ou fuga, e tudo isso é muito bom e muito importante para a nossa sobrevivência. O problema está naquelas situações, nos momentos onde a ansiedade é disparada, essa resposta de luta ou fuga é disparada, em momentos onde não há de fato uma ameaça real, uma ameaça iminente ali. E aí, qual a consequência disso, né? Nós temos todas essas reações que eu acabei de falar com você, mas em situações que não são de fato ameaçadoras. E aí vem todo o desconforto da ansiedade, né? Do coração acelerado, da respiração acelerada.
né, daqueles pensamentos mais negativos, né? A gente foca no problema, a nossa mente foca no problema por conta de toda essa reação que eu falei para vocês. E uma das reações é justamente nessa quantidade de sangue e de oxigênio que é jogado nos nossos músculos. O que acontece, né? Essa quantidade maior de sangue e de oxigênio faz com que a nossa musculatura fique mais rígida, sabe? Prepara o nosso organismo, a nossa musculatura, para que a gente possa reagir. Então, a nossa musculatura fica assim mais rígida, mais tensa. Isso em uma situação de fato necessária diante de uma ameaça é ótimo. Só que imagina, você em um momento de ansiedade, sentindo essa rigidez muscular, essa tensão a todo momento, né? Então, assim, você acorda ansiosa, vai dormir ansiosa e passa o dia com essa tensão muscular. Consequentemente, essa tensão, esse excesso de tensão muscular, né, por um período muito longo, acaba gerando essas dores musculares, né? Então, tem a dor nos ombros, tem a dor no pescoço, algumas pessoas sentem dores, né, nas costas, enfim, tudo isso por conta dessa resposta de luta ou fuga, que é importante, né, diante de uma necessidade de fato, mas na ansiedade acaba gerando, né, desencadeando outros problemas. E aí essa tensão, né, essas dores musculares acabam também prejudicando no sono, porque aí você não consegue descansar, né? O seu corpo está sempre ele tenso, rígido, então o seu sono, a qualidade do seu sono não é muito bom, você não consegue relaxar completamente. E muitas vezes você acaba acordando já cansado, né? Você até dormiu a noite toda, mas não foi um sono restaurador, porque sua musculatura ainda assim, você dormiu, estava ali tensa. Ok, né? Essa é a razão. Mas e aí, o que a gente faz com isso, né? Como resolver, como eliminar essas dores? Existem algumas formas, né? Nos vídeos que eu tenho feito aqui, né, postado nas redes sociais, eu tenho trazido algumas dicas. E hoje eu vou trazer para vocês a hipnose, né? A hipnose é uma ferramenta excelente no tratamento de diversos problemas, né? Problemas emocionais, né? Mais especificamente, mas também, né, dores crônicas, por exemplo, né? Dentistas trabalham muito também com a hipnose com pacientes que não podem receber anestesia, até mesmo em procedimentos cirúrgicos, né, médicos mesmo, que tem pacientes que não podem receber anestesia, muitas vezes acabam recorrendo à hipnose para conseguir passar por um procedimento cirúrgico sem sentir dor. Existem mulheres que passam pelo trabalho de parto também, né, parto natural, sem sentir dor através da hipnose. E isso acontece, isso é possível. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez você já tenha escutado alguma história semelhante. Talvez você conheça alguém ou ouviu falar alguma história do tipo de alguém que passou por uma situação de acidente, né? Bateu o carro ou foi atropelado, alguma coisa aconteceu ali, alguma situação bem traumática. E ali no acidente, naquele momento, a pessoa não sentiu dor alguma. Naquele momento ali ela não sentiu nada. Mas aí quando vem, né, no dito popular, quando o sangue esfriou, aí a pessoa vem sentir a dor. Por quê, né? Naquele momento traumático, naquela situação ali do estresse, a sua mente foca na sua necessidade de sobrevivência, de manter a sua integridade física. Então, o seu cérebro mantém a atenção naquilo que importa naquele momento. E sentir dor naquele momento não é importante. Então, naquele momento, o seu cérebro, apesar de já ter um problema físico acontecendo, seu cérebro consegue focar em outra situação, em outra questão, e ali você conseguir agir, né, reagir diante daquela situação sem grandes problemas. E aí depois, quando o sangue esfria, né, ou seja, quando aquela situação, aquela demanda urgente passa, aí sim você sente a dor física, né? Isso tudo explica o quê? Como funciona a hipnose. Inclusive a hipnose para reduzir dores, essas dores musculares que nós estamos falando aqui, mas também dores crônicas podem ser tratadas, né, através da hipnose.
E como funciona a hipnose? Eu vou explicar agora um pouco para vocês sobre a hipnose em si, para depois a gente passar para a hipnose voltada para essas dores. A hipnose é uma técnica, simplesmente uma técnica, que possibilita acessar a nossa mente subconsciente. E ali na nossa mente subconsciente está armazenada a nossa memória de longo prazo. Então, tudo que aconteceu na nossa vida, desde a nossa concepção até hoje, está ali registrado na nossa mente subconsciente. Nossa, Jaqueline, mas até aquilo que aconteceu na concepção, sim. Né, eu mesma já tive clientes, né, que passando pelo processo de hipnoterapia, se viram no ventre materno, por exemplo, né, passaram ali, né, teve toda uma situação que a mente subconsciente foi trazendo ali à tona, e depois essa minha cliente perguntou para a mãe dela se aquilo de fato tinha acontecido, e a mãe confirmou, e aí a mãe explicou ainda mais, né, vou usar esse exemplo aqui, essa pessoa, quando estava no ventre da mãe, né, durante a gestação, a mãe dela morava no interior, na roça, ela já estava com 7 meses de gestação, e a mãe precisou ir até a cidade. Para chegar até a cidade, ela passava numa mata fechada. E aí, quando ela estava nesse caminho, apareceu uma cobra. E aí, por conta disso, a cobra queria dar o bote na mãe dela, né? E aí a mãe, ali grávida de 7 meses, teve que sair correndo, ir correndo até a cidade, né? E por conta disso, essa minha cliente tinha nascido prematura. Essa história ela não conhecia, a mãe dela nunca tinha contado para ela. Mas quando ela foi passar pelo processo de hipnoterapia, o que aconteceu? Ela se via em um lugar muito escuro, e ela sabia que naquele ambiente tinha uma cobra, mas ela não via nada, ela não entendia o que estava acontecendo. E aí a gente foi trabalhando, trouxe um novo significado ali para aquela situação, até que a gente conseguiu ressignificar, passamos, continuamos a hipnoterapia, concluímos, e depois ela foi confirmar toda essa história com a mãe dela, né? Então, de fato, assim, tudo que nós vivemos desde a nossa concepção até hoje fica registrado na nossa memória, né, de longo prazo, e através da hipnose nós conseguimos acessar e ressignificar essas lembranças, memória, trauma, crença, enfim, você pode dar vários nomes, mas ali a gente consegue dar um novo significado, e quando a gente consegue ressignificar essas situações traumáticas, os sintomas que se manifestam hoje, eles também eles reduzem, ou então eles podem até mesmo ser eliminados. A gente, na terapia, a gente sempre fala, né? O problema não é o problema de fato, né? Então, assim, o seu problema hoje não é a ansiedade, mas o que causou a ansiedade? A ansiedade, quando começou a manifestar os sintomas da ansiedade em você, foi só a gota d'água. Mas antes dessa gota d'água que transbordou o copo, aconteceram várias coisas. E são essas coisas que, através da hipnose, a gente pode ir acessando e dando um novo significado, ressignificando. Então, é assim que acontece o processo terapêutico dentro da hipnose, ou seja, a hipnoterapia. Né? Muitas pessoas têm várias dúvidas, e aí eu até aproveito para falar que quem está acompanhando pode também ir colocando aqui as suas dúvidas, porque para a gente conseguir fazer essa hipnose no finalzinho aqui da live, é preciso que você tire todas as suas dúvidas. Né? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer resistência em relação ao processo, não vai dar certo. E não vai dar certo por quê? Porque a sua mente está ali, a sua mente está consciente durante o tempo, você não perde a consciência durante a hipnose, então você está consciente durante o tempo todo, acompanhando toda a hipnose, inclusive você se lembra, né, na maioria dos casos, você consegue se lembrar do que aconteceu durante o processo hipnótico. Raras pessoas acabam esquecendo, inclusive aqui na live, acho que tem uma pessoa que já fez hipnose comigo, e ela assim, de todas as vezes que ela passou por hipnose comigo, acho que só uma vez ela conseguiu se lembrar do que aconteceu durante o transe. Mas é sim impossível lembrar, né? Na maioria dos casos. Só quando você vai em um nível muito fundo de hipnose que você acaba esquecendo. Aliás, não é nenhuma questão de esquecer, mas tem essa amnese, né, hipnótica.
mas aí a pessoa que está conduzindo pode te orientar e trazer todas as informações que teve durante o processo. Bom, você não perde a consciência durante a hipnose. Além disso, muitas pessoas acham que hipnose pode ter alguma relação com esoterismo, com controle da mente, com nova era. Não tem absolutamente nada a ver com isso. É simplesmente uma técnica que possibilita acessar o subconsciente e ali dar novas sugestões, ressignificar aquelas situações traumáticas. Então, assim, não tem absolutamente nada a ver com esoterismo, religião, nada disso. Ela é uma simples técnica. Outra dúvida que é muito comum, eu tenho medo de não voltar da hipnose. E aí, assim, é até engraçado, porque você não vai para nenhum lugar quando você está em hipnose, né? Você permanece no mesmo lugar, consciente de tudo, tendo controle de tudo. Então, assim, não há razão de ter esse medo, né? Você não perde a consciência, você não vai para nenhum lugar mágico, você permanece no seu lugar onde você está, então não precisa ter esse medo. Toda hipnose, ela é também uma auto-hipnose. O que significa isso? Significa que é você quem domina todo o processo. Eu, como profissional, ou outro hipnoterapeuta qualquer, nós te guiamos, mostramos o caminho, orientamos o que é preciso ser feito, é um trabalho de parceria, mas você está no controle. Se você não colocar em prática, nada vai acontecer. Então, é preciso que você coloque em prática, é preciso que você conduza ali. Eu vou orientar, mas você é que vai executar tudo. E você tem todo o controle nas mãos. Agora, se você tiver alguma insegurança, uma dúvida, uma indisposição em relação à hipnose, eu sugiro que você nem tente, porque, assim, essas dúvidas estão ali na sua mente sabe. E aí, quando eu começar o processo de hipnose, der alguma sugestão, a sua mente, ela vai rejeitar na hora, tá? Então, é importante você tirar suas dúvidas, né, para não ter nenhum problema, nenhuma resistência durante o processo, né. Bom, aqui é um pouco do resumo, né, resumir um pouquinho para vocês como a hipnose funciona. Eu vou olhar aqui se tem alguma dúvida para que eu possa tirar antes da gente passar para a hipnose de fato, né. A Margarete falando, tem um problema no joelho e a dor é muito forte e não tem nada na medicina brasileira para me ajudar. A hipnose pode ajudar sim, viu, Margarete? Que é uma possibilidade para tratar dores crônicas, tá? Então, assim, existem alguns áudios na internet disponíveis e hoje também faz essa experiência, como vai ser uma hipnose para controlar dores, né? Eu acredito que você possa usar para controlar essa dor, para reduzir essa dor no joelho. Depois você me fala qual foi o resultado. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. E que não se concentra para ser hipnotizado. Bom, eu não diria que assim é uma questão de concentração, sabe? Mas você precisa estar aberto e seguir as instruções. Seguindo as instruções, construindo mentalmente aquilo que eu estou te falando, dá certo, né? E um ponto que é muito importante é justamente você dar asas à sua imaginação. Imaginar durante o processo da hipnose é muito importante. Por quê? Porque a nossa mente não diferencia o real do imaginário. Então, se você consegue construir, né, aquilo que eu estou conduzindo com você ali, construir na sua mente ali uma imagem ou uma sensação, usar da imaginação, isso é muito poderoso no processo. Então, assim, é uma questão, sim, é uma questão de você seguir as instruções e estar aberto. Fazendo isso, você vai conseguir manter o foco naquilo que é necessário. Claro, né, se a pessoa tem algum problema cognitivo mais específico, que dificulta de fato a concentração, nesse caso a gente pode talvez procurar, né, abordagens dentro da hipnose mesmo, que auxiliem nessa entrada do transe, sabe? Existem várias formas de entrar em transe na hipnose, existem várias técnicas, então a gente pode escolher aquela que é mais adequada
a essa realidade. Então, uma pessoa que tem algum problema cognitivo ali com concentração, aí a gente pode ir para alguma técnica que talvez exija menos da concentração. Agora, a abertura, a atitude mental e seguir as instruções é extremamente importante, tá bom? Mais alguma dúvida? Eu acho que aqui as dúvidas foram, né, respondidas. Então, algumas orientações, né? Se você vai agora participar do momento da hipnose. Eu sugiro que você coloque fones de ouvido para você conseguir focar mais na minha voz, né? Sugiro também que você vá para algum lugar reservado para o seu quarto, se sente, não deite, porque como a hipnose ela relaxa muito o corpo, então se você deitar pode ser que você cochile. Então, assim, é melhor que você faça sentado, né? Com fones de ouvido, em um local reservado. Se tiver alguém com você dentro de casa, fale com essa pessoa, fale, olha, eu vou precisar de uns minutinhos, não, para você, por favor, não me interromper durante esses minutos, só para que aquilo que a gente estiver fazendo não seja interrompido e não venha atrapalhar o resultado, tá bom? Então, fones de ouvido, lugar reservado, você pode ir lá para esse lugar agora, falar com quem precisa falar, e aí se preparar para a gente começar a hipnose. Lembre-se, vocês só precisam seguir as minhas instruções, dar asas à imaginação, sabe? E se permitir, né? Permitir que a sua mente, dê liberdade para a sua mente fazer aquilo que ela já sabe fazer, sabe? A sua mente já sabe, porque a hipnose é um estado natural da mente. Você muito provavelmente já entrou em transe hipnótico algumas vezes e nem sabia, né? Então, às vezes, sabe quando a gente começa a viajar, a gente está dirigindo, de repente parece que a gente está viajando e quando se dá conta já chegou no destino? Ali você estava em transe. Ali você era a sua mente subconsciente, né? Essa viagem era ali a sua mente subconsciente e a sua mente consciente mantendo ali a sua segurança, fazendo com que você chegue bem ao seu destino. Ou então quando você se emociona com um filme, mesmo sabendo que é uma ficção, mas mesmo assim você se emociona. Então, a hipnose é um estado natural da mente e é uma forma, né, terapêutica, né, uma técnica que pode ser aplicada terapeuticamente, e é o que a gente vai fazer aqui agora, né, para o tratamento de diversas questões, como eu já falei para vocês, inclusive ansiedade, inclusive dores, né. Então vamos lá, fique sentadinho aí, sentadinha, de forma confortável, né, ainda com os olhos abertos. Quero que você respire bem fundo e bem lentamente. E aí solta pela boca. Mais uma vez, respira profundo, lentamente. Solta pela boca. Mais uma vez, inspira bem fundo e segura o ar por alguns segundos. Quando você soltar o ar, você vai também fechar os seus olhos bem lentamente. Agora você pode soltar o ar lentamente, agora com os olhos fechados. Eu quero que você mantenha toda a sua atenção no som da minha voz. Quanto mais você se concentra na minha voz, quanto mais você escuta a minha voz, mais relaxada você se sente, mais segura você se sente, mais confortável você se sente. Eu quero que você coloque toda a sua atenção agora nas pálpebras dos olhos. Imagine que as pálpebras dos seus olhos estão completamente desligadas. Elas estão desligadas, elas estão pesadas. Como se não houvesse, nesse momento, não houvesse mais comunicação entre o seu cérebro e as pálpebras dos seus olhos. Por isso você não consegue mais abrir os seus olhos. Imagine isso, os olhos bem pesados.
e você simplesmente não consegue. Imagine isso, você não conseguindo abrir a pálpebra dos seus olhos. Eles estão bem pesados. Sabe quando você está com muito sono, você tenta abrir os olhos e não consegue? É dessa forma que está agora as suas pálpebras. Só que você não está com sono, mas elas estão muito pesadas. E a sensação é maravilhosa, é uma sensação boa. Você se sente confortável, você se sente segura. Quanto mais pesadas ficam as suas pálpebras, mais confortável, mais relaxada você fica. E é uma sensação maravilhosa. Quando você perceber que as suas pálpebras estão completamente desligadas, quando você perceber que você não tem mais domínio algum sobre elas, você vai fazer um teste para mostrar para você mesmo o quanto elas estão relaxadas. Você vai tentar abrir, mas você não vai conseguir. Mas só quando você tiver certeza que elas já estão completamente relaxadas. Você vai tentar abri-las, mas não vai conseguir. Isso, muito bem. Agora eu quero que você imagine uma forte luz no alto da sua cabeça. Essa luz é muito agradável e te traz muita confiança. Essa luz, ela tem o poder de relaxar toda a musculatura do seu rosto. Toda a musculatura do seu rosto agora começa a ficar relaxada por essa forte luz. Essa forte luz, ela vai descendo, sabe, pelo seu rosto, vai envolvendo a sua testa, passando pelos seus olhos, passando pela sua bochecha, maxilar, boca. Perceba o quanto o seu rosto agora está relaxado. Mas essa luz, ela vai continuar o seu caminho, porque ela quer relaxar todos os músculos do seu corpo. Então agora ela vai descendo pelo seu pescoço. E perceba que toda a musculatura do seu pescoço agora está envolvida por essa luz. Toda a musculatura do seu rosto atingida por essa luz, alcançada por ela. E ao mesmo tempo, ela é relaxada, essa musculatura. Essa luz vai relaxando, tirando toda a tensão, toda a rigidez nessa região do pescoço. A luz também vai alcançando os seus ombros e da mesma forma vai tirando toda a tensão, toda a rigidez muscular. Imagine esses músculos completamente relaxados agora. E eles continuam cada vez mais relaxados. Quanto mais você escuta a minha voz, mais forte fica essa luz. Quanto mais você ouve a minha voz, mais relaxados ficam os seus músculos. E a luz continua descendo, seguindo o seu caminho. E ela vai descendo pelos seus braços e da mesma forma vai relaxando completamente a musculatura dos seus braços. Essa luz também vai descendo pelo seu tórax, pelo seu abdômen, e por onde ela passa, ela relaxa completamente toda a musculatura. Você percebe que toda a musculatura das suas costas, que antes estava completamente enrijecida, agora está bem relaxada.
E é uma sensação maravilhosa, você se sente bem, se sente segura. É uma sensação de relaxamento maravilhoso. E esse relaxamento continua. A luz continua o seu caminho e ela vai alcançando as suas pernas. Perceba agora essa luz chegando, imagine essa luz alcançando cada músculo das suas pernas, passando pelo seu joelho, e essa luz fica bem forte na região do joelho,